Me veio uma lembrança de uma história, de um acontecimento num desses institutos, que, se você me permitir, eu quero até compartilhar, te interrompendo aí, mas foi um período, uma situação que o número de jovens era muito grande e a diversidade de experiências, né, que cada um deles trazia era também muito diversa, né? Então, tinha jovens de todas as classes sociais, tinha meninos brancos, pretos, tinha até, às vezes, de tribo indígena, que chegou a participar, pessoal do Centro-Oeste, do Nordeste, e situação social, econômica também diversa. E, numa dessas oportunidades, sumiu uma máquina fotográfica. Me lembro dessa história. Então, uma máquina fotográfica caríssima. E pronto, sumiu a máquina, alguém roubou a máquina. Essa palavra, dentro de um ambiente assim, barraia, a gente queria morrer, mas que não acontecesse, né? E aí nós criamos toda uma situação para que essa máquina aparecesse, e aí todo mundo foi para os quartos procurar ver se, por um acaso, a máquina tinha ficado nos seus quartos. Depois fechamos o salão e depois, se alguém encontrasse a máquina, podia colocar a máquina dentro do salão. Foi uma história enorme, mas me reportou isso nos anos 80, isso aí, né? Já nos anos 90. 90. Já nos anos 90. Mas, há algum tempo depois desse acontecimento, eu li uma história que é muito parecida com esse acontecimento. O fato é que, depois da gente ter criado toda essa situação, a máquina apareceu no salão. Então, ninguém soube quem tirou a máquina e ninguém soube quem colocou a máquina. Tal a situação que a gente criou para que isso pudesse acontecer. A história que eu li, há alguns anos depois... Mas você esqueceu de um ponto importante, Padilha. Por favor. Até então, ninguém sabia. Aconteceu isso. Aí, numa sexta-feira, naquele momento de... Como é que chamava aquela sexta-feira à noite que fazia todo mundo lá fora, fazia as orações e... Oh, meu Deus do céu! Então, que fazia aquele pessoal... Noite mística. Noite mística. Noite mística. Que fazia a noite mística. Não lembra disso, não, Padilha? Que aí esse jovem... Eu achei de uma coragem, de algo que me emociona só de lembrar. O jovem se levantar e falar que ele tinha cometido uma atitude que não era cabível naquele ambiente, que não cabia mais na vida dele. E que ele foi recebido, que ele foi tratado com tanto carinho por ter feito algo nessa vida, que quando se percebeu que ele não sentia assim honrado de estar ali. E todos acolheram esse jovem. Você lembra disso, Padilha? É verdade, é verdade. Foi assim um momento que eu achei de uma coragem desse rapaz, algo que foi realmente a alma dele que fez isso acontecer, né? Ele levantou, aí todos os jovens depois acolheram esse menino. Mas se ele não tivesse feito isso, ninguém ia descobrir, né? Não ia. Porque a máquina apareceu, né? A máquina apareceu. Ninguém ia saber a forma com que foi, ninguém saberia. Exatamente. Mas ele, naquele momento, foi tocado e falou pelo o que fizeram com ele, foi assim, ele sentia. Eu achei de uma coragem impressionante. Teve acontecimentos extraordinários. Essa história que você acabou de lembrar do Soltanier, da máquina fotográfica que nós mencionamos, me reportou aquela história do professor que sumiu um relógio na sala de aula durante o recreio. E quando os alunos voltam, o aluno, dono do relógio, reclama: "Ó, meu relógio sumiu". Aí o professor fala: "Mas esse relógio tem que aparecer". Então, quem tirou o relógio, coloca o relógio no seu próprio bolso, fica de costas todo mundo para ninguém saber quem é que tirou o relógio. E eu vou, em aluno por aluno, colocar a mão no bolso de vocês e aquele que tiver com o relógio eu tiro. E foi o que aconteceu. Só que o professor nunca relatou quem foi que tirou o relógio. Anos depois, esse professor, andando na rua, encontra um aluno e que o aluno reconhece ele. Fala: "Ô, professor, tudo bom e tal?" Ele falou: "Desculpa, mas eu não sei quem é você." Eu fui seu aluno, o senhor não lembra? Ele falou: "Desculpa, mas não lembro." Eu falei: "Eu sou aquele aluno que estava naquela turma que aconteceu um relógio ter sumido, lembra?" Aí o professor: "Ah, eu lembro." Aí esse aluno relembra a história que aconteceu e fala: "O senhor salvou a minha vida, porque o senhor não me delatou.
o senhor escondeu o meu erro. E, com isso, eu me arrependi tanto que depois acabei tentando seguir o seu exemplo e me tornei professor. Aí ele falou assim, mas eu não sabia que foi você que tirou o relógio. Aí esse rapaz falou, mas como não sabia? Se o senhor tirou o relógio do meu bolso. Aí o professor disse, mas eu também estava com os olhos fechados, porque todos os alunos ficaram com os olhos fechados e de costa. E o professor foi com os olhos fechados, bolso por bolso, até recuperar o relógio. Então, essa história nossa, que aconteceu do sumiço lá da máquina fotográfica, me lembrou essa história, entendeu? Com alguma diferença, né? Mas me lembrou essa história.